Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Senhor, que por meio do vosso Filho manifestaste a todos os povos a luz da sabedoria eterna, concedei aos vossos fiéis que, iluminados plenamente pelo esplendor da redenção de Cristo e progredindo sempre no conhecimento da verdade, alcancem a claridade da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor deste dia extraída do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22. Eu vou ler da minha tradução da Difusora Bíblica dos Capuchinhos, esta Bíblia que me foi oferecida pela minha mãe há muitos anos atrás. Impelido pelo Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veio a Nazaré, onde se tinha criado segundo o seu costume. Entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para ler. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, desenrolando-o, deparou-se-lhe a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos o recobrar da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar um ano de graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao empregado e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos cravados nele. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam com as palavras repletas de graça que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o caminho com o Senhor é um caminho de purificação. Quero apenas recordar, neste momento, antes de entrar neste texto, que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a linguagem, é a comunicação de amor entre o Pai e o Filho, né? Essa terceira pessoa da Santíssima Trindade foi que Jesus nos deixou a Igreja para acompanhar a Igreja nesta fase da sua caminhada terrena. E é importante percebermos que nada há de bom no homem sem a presença do Espírito Santo. Alguém poderá dizer o contrário, mas a verdade é esta, caro irmão e cara irmã: é Deus que suscita em mim e em si a capacidade de obrar o bem, porque sem Deus o homem não é capaz de realizar o bem. A nossa natureza tem esta dimensão, aquilo que chamamos de concupiscência, esta inclinação, esta tendência para o mal. E só Deus pode despertar em nós, sob maneira, esta capacidade de olharmos as coisas a partir do olhar do próprio Deus. E o olhar do próprio Deus será sempre bondade, será sempre amor, será o bem em plenitude. Portanto, olhamos para esse texto em que Jesus começa a sua vida pública. Jesus sai do anonimato e passa então
Hoje podíamos dizer que é como se Jesus fosse o missionário das redes sociais. Jesus sai da sua vida paroquial, é apenas uma analogia, não tomem literalmente aquilo que estou a dizer. Jesus sai da sua paróquia e vai então para as redes sociais. E vai e dá-se a conhecer na praça pública, na Ágora. Ou seja, Jesus começa a manifestar publicamente aquilo que durante os seus 30 anos viveu de maneira oculta, apenas na presença da Nossa Senhora, de São José e dos seus familiares. Agora Jesus fala abertamente, agora Jesus proclama abertamente aquilo que é a sua missão, ou seja, levar o reino de Deus a todos, fazer com que todos possam experienciar e experimentar esta realidade do reino de Deus, essa realidade que pretende levar o homem a viver este encontro decisivo e permanente com Deus. A Carta aos Hebreus nos diz de maneira muito clara, de muitos modos, de muitas maneiras, falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos pelo seu Filho. Portanto, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, para falar à humanidade. Mas este período foi importante que Jesus passasse uma grande parte da sua vida em silêncio, e percebemos que a vida pública de Jesus foram apenas 3 anos, caro irmão e cara irmã. Jesus viveu 30 anos oculto no silêncio, revelando todos os mistérios do reino a Nossa Senhora. É incrível como os nossos irmãos evangélicos e protestantes não conseguem perceber a grandeza da Nossa Senhora. Não há ninguém que tenha vivido tão intimamente com Jesus durante toda a sua existência terrena como viveu Nossa Senhora. E por isso ela é feliz, ela é bem-aventurada, porque acreditou, mas porque colocou em prática, porque assumiu na própria vida a realidade de Deus, ou seja, antes de Jesus ter vindo ao mundo e durante a permanência de Jesus no seio da sua família, Nossa Senhora foi privilegiada em todos os sentidos. Não há ninguém que tenha partilhado, interiorizado tanto a vida com Jesus como ela. E, portanto, Jesus é movido pelo Espírito Santo. Eu gosto aqui da tradução do texto grego, tem aqui o Novo Testamento interlinear, e diz: Kai epistrefen, o Jesus enten diunamei. Ou seja, é a potência do Espírito Santo, é o poder, diunamis é o poder. Aqui o texto traduz como impelido pelo Espírito Santo. Não, foi pela força do Espírito Santo. Impelido pode dar essa ideia de ser empurrado, né, coagido quase. Não, Jesus volta a Galileia com a força do Espírito Santo. Não é empurrado pelo Espírito, mas é com a força, é revestido da força do Espírito Santo. E, portanto, Jesus vai ensinar, vai revelar os mistérios que até agora só Nossa Senhora e São José e alguns familiares tiveram a graça e o privilégio de ouvirem em primeira mão e em primeira pessoa. Agora, muito mais gente, ou seja, muito mais pessoas terá a graça de partilhar, de ouvir da parte de Jesus aquilo que é a experiência do céu. Jesus diz de maneira muito clara: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele, que está com o poder do Espírito Santo, diz agora que o Espírito está sobre mim. Ou seja, lendo-lhe essa passagem do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre ele, o ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos recobrar da vista, e mandar em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, está resumida nesta passagem do profeta Isaías aquilo que é a missão do Messias, ou seja, a missão messiânica, se quisermos, a missão messiânica, ou seja, do Messias. Então, Jesus resume qual é a missão de Jesus, se quisermos saber. E aqui faz-me lembrar quando Jesus manda dizer a João Batista e de dizer a João que os cegos vêm, os coxos caminham, ou seja, exatamente a mesma ideia. Jesus revela a sua missão através da sua ação. E, portanto, caro irmão, caro irmãs, é importante nós entrarmos nesta dinâmica. Todos
ficaram estupefactos, maravilhados com a ação de Jesus. Tudo quanto Jesus faz é graça e tudo quanto Jesus faz é profundamente transformador e transformante. Eu peço ao Senhor que neste dia possa transformar o meu e o seu coração e que cada um de nós possa também sentir-se integrado nessa experiência da missão de Jesus. Tu és cristão, eu sou cristão e, portanto, temos esta missão de levar Jesus ao mundo inteiro, com a alegria, com a mesma força, com o mesmo poder do Espírito Santo. Eu acho que aquilo que hoje tem faltado, para além da questão da falta de fé, muito evidenciada pelo Papa Bento XVI, é também a questão da Igreja se ter esquecido, de certa forma, de pedir constantemente ao Espírito Santo que nos dê esta força, este poder de sermos anunciadores da palavra do Senhor. Senhor, revista a tua Igreja com o poder do Espírito Santo, tal como revestiste outrora Jesus e também os apóstolos e toda a comunidade cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.